Enxertia de gordura é ruim? Meu nome é Mário Serrano, eu sou cirurgião plástico e o meu propósito é oferecer a melhor experiência para mulheres que buscam saúde, bem-estar e melhoria na qualidade de vida através da cirurgia plástica. Eu tenho feito isso através das cirurgias plásticas e também ensinando, falando sobre a cirurgia plástica nas redes sociais. Esse canal, inclusive, se presta a isso, a oferecer essa experiência através de conteúdo gratuito. Eu lhe convido, inclusive, para curtir esse vídeo e já se inscrever no canal para não perder nada do que a gente tem para oferecer para vocês. Hoje vamos falar sobre enxertia de gordura ou enxerto de gordura ou transplante de gordura. São todos sinônimos. E como eu acabei de falar, a enxertia de gordura é um transplante. A gente vai estar tirando de um lugar e transportando para outro lugar. Então aquela gordurinha que está numa região indesejada, por exemplo, está na pochete, está no culote, está sobrando nas costas, a gente pode retirar ela dali e, em vez de jogar fora, a gente pode aproveitar e enxertar, fazer esse transplante imediato de você para você e valorizar as curvas. A gente pode enfatizar uma área em que está meio triste, que a gente quer deixar, né? Por exemplo, o bumbum mais redondinho, mais empinado. Essa, inclusive, é a maior aplicação do transplante de gordura, da enxertia de gordura. É a enxertia de gordura no bumbum. É a campeã, é o lugar número 1 para a gente fazer o enxerto de gordura. Geralmente a gente aproveita a gordura das costas, a gordura que está sobrando nos braços e nas coxas e aspira ela e enxerta no bumbum. E quando a gente vira a paciente de barriga para cima, a gordurinha que está sobrando nos pneuzinhos, na pochete, a gente pode utilizar ela também para enxertar ela mais ainda no bumbum ou, e aí vem a novidade, utilizando uma técnica nova chamada Lipo Ultra HD, que é a enxertia de gordura guiada por ultrassonografia. Então, com muita segurança, com muita precisão, a gente pode enxertar essa gordurinha nos gominhos do abdômen. A gente pode utilizar no peitoral, no músculo peitoral, tanto para deixar um homem mais musculoso, como para fazer o que a gente chama de efeito prótese. Colocar um pouquinho no músculo peitoral para fazer a projeção da mama, para deixar a mama mais projetada. Eu posso usar essa gordurinha também para arredondar a mama, para aumentar a mama. Eu posso colocar na coxa para deixar a mulher com a coxa mais torneada. Então, enfim, muitas aplicações para essa técnica de enxertia de gordura. Além da enxertia de gordura no bumbum, que é o lugar preferencial, a gente também pode utilizar ela, como eu acabei de falar, em outras regiões, inclusive nas partes íntimas. A cirurgia íntima, a cirurgia da vagina, do monte de Vênus, dos pequenos lábios, dos grandes lábios, do clitóris, muitas vezes é um tabu. Muitas pessoas têm medo de falar dessa região, mas é algo que pode sim ser realizado e eu vou estar abordando esse assunto semana que vem. Então, se você tem interesse em saber como é que a gente coloca a gordurinha na região íntima, se você tem interesse em saber mais se a gente pode diminuir o clitóris, se a gente pode diminuir os pequenos lábios, aumentar os grandes lábios, se a gente pode eventualmente fazer uma reconstrução, uma reparação, uma recalchutagem geral dessa região, se inscreve no canal, curte esse vídeo e semana que vem a gente se vê falando mais sobre a cirurgia íntima. Você pode estar se perguntando, doutor, essa técnica de enxertia de gordura, ela pode ser feita em qualquer pessoa? Sim, a gente pode fazer enxerto de gordura virtualmente em qualquer pessoa, pura e simplesmente porque todo mundo tem gordura. Até mesmo quem é magrinho, como eu, tem uma gordurinha localizada em algum lugar. Muitas vezes, por mais magro que seja, a gente consegue encontrar uma gordurinha ali, um pouquinho na barriga, ao redor do umbigo, ou então na parte de dentro das coxas. Sempre tem uma região que a gente consegue tirar uma gordurinha. Por isso, não necessariamente é necessário engordar para poder fazer a enxertia de gordura. Outra dúvida muito comum é sobre a validade. Quanto tempo dura essa enxertia de gordura? Bem, a gordura é sua, então ela dura para sempre. Ela não vai desaparecer. Uma vez que passou a fase inicial, em que a gente está inchado, ou seja, acabou de fazer o transplante, acabou de fazer a enxertia de gordura, vai estar inchado. Aquele
aquele resultado não é o resultado definitivo. Vai ocorrer uma reabsorção, uma diminuição daquele inchaço, de forma que no final o volume não é igual ao volume que a gente enxertou. Porque quando a gente faz a enxertia de gordura, vou dar um exemplo. Se eu transplantar, se eu enxertar 100 ml, não quer dizer que no fim das contas vai ficar 100 ml. Isso ocorre porque quando a gente faz essa enxertia, junto com as células de gordura que a gente acabou de coletar, que a gente acabou de aspirar, vem soro, vem um pouco de sangue e nesse processo vai ter também uma resposta inflamatória do organismo, então fica inchado. E depois de 60, 90 dias, o que tinha de absorver, já absorveu. Então, geralmente, a redução desse volume é algo em torno de 30 a 50% em média. Mas é algo que a gente não consegue ter certeza de quanto vai ser. Em algumas pessoas, absorve muito pouco. Ou seja, praticamente tudo do que a gente enxerta fica. E em outras pessoas, por diversos motivos, ou porque existe uma própria característica do organismo dela, ou porque a pessoa está mais inflamada, pode absorver mais. Então, a gente pode não ter ainda com essa primeira aplicação de enxerto de gordura o resultado definitivo, o resultado desejável, o que não impossibilita de a gente fazer uma segunda etapa, uma nova enxertia de gordura, até atingir muitas vezes o resultado, o volume, o tamanho que a gente quer alcançar. Então, uma vez que passou a fase de absorção, que já desinchou o que tinha para desinchar, a gordura que ficou, a gordura que integrou, que passou a sobreviver ali naquele novo local, ela é sua, ela dura para sempre e ela se comporta da mesma forma que antes, a região da onde ela foi extraída. Então a gordurinha vai engordar quando você engorda e vai emagrecer quando você emagrece. Essa gordurinha, ela pode ser utilizada para a cirurgia da mama, a gente chama isso de enxertia complementar, ou seja, fiz uma cirurgia de prótese de recuperação rápida, a gente colocou o silicone e a gente olhou e viu que para ficar mais bonito ainda, para ficar ainda mais redonda, mais harmoniosa a mama, para preencher uma área ou juntar mais as mamas que às vezes são mais separadas naturalmente por conta do tórax da paciente, a gente pode também complementar o resultado com uma enxertia de gordura. Isso pode ser feito no bumbum, com uma complementação da enxertia de gordura no bumbum. Ou a gente pode, inclusive, usar prótese de silicone no bumbum, se vocês não sabem. E é muito comum a gente fazer a enxertia de gordura associada à prótese de silicone no bumbum, para disfarçar mais a prótese, para deixar um aspecto mais natural. Então a gente ganha projeção, ganha volume, principalmente nas pacientes que são mais magras, que não tem tanta gordura assim, o suficiente para dar aquele bumbum que ela gostaria. Então a gente bota uma prótese de silicone e para dar aquela disfarçada, para dar aquela arredondada, para deixar aquele resultado bem harmonioso, bem natural, a gente complementa com enxerto de gordura. Doutor, existe então vantagens e desvantagens no uso da gordura? Sim, obviamente, como tudo na vida, né? Então, a vantagem número 1 do enxerto de gordura é porque é algo que é seu, não tem como rejeitar, é algo que fica para sempre, então não precisa ficar reaplicando. É algo que é relativamente simples, pode ser feito inclusive no consultório, sob anestesia local e, se necessário, para ter mais conforto, sedação. A gente pode reaplicar, pode fazer mais de uma etapa, pode ter mais de uma enxertia de gordura. A enxertia de gordura tem um outro benefício fantástico, que é o de medicina regenerativa, porque a gente sabe que dentro da gordura existem células tronco. Sim, células tronco, aquelas células que são capazes de se transformar, de se dividir em novas células do organismo. Então, na gordura tem célula tronco que vai se transformar em pele, que vai se transformar em músculo, que vai se transformar em osso e que pode sim atuar na regeneração dos tecidos onde essa gordura está sendo transplantada. Então, o efeito de medicina regenerativa, com células tronco, com fatores de crescimento e pura e simplesmente por trazer um processo inflamatório para aquela região, gerar um fluxo de sangue maior para aquela região e gerar uma nova cicatrização ali, é responsável por rejuvenescer a pele, por rejuvenescer, por tratar a qualidade da pele. E isso é um benefício muito, muito perceptível em peles que estão
às vezes ressecadas, em cicatrizes, em áreas que sofreram, por exemplo, as consequências de uma radioterapia, como por exemplo nas pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama. Então sim, a gordura ela tem muitas aplicações, ela costuma ser fácil de coletar, abundante no corpo, mesmo depois que você emagreceu, você ainda pode engordar um pouquinho, juntar um pouquinho mais de gordura. Então sim, tem muitas vantagens na técnica de enxerto de gordura. Doutor, tem desvantagem? Sim. Como eu já comentei antes, ocorre um inchaço inicial, junto da gordura que a gente enxerta vai soro, vai sangue, então a gente não consegue prever exatamente quanto vai ficar. Depois de 2 a 3 meses é que a gente vai saber o quanto ficou. Então essa é uma desvantagem da técnica, é que ela é imprevisível no ponto de vista de absorção, né? Do ponto de vista de quanto fica, de quanto pega, do quanto integra nos tecidos. E falando dessa desvantagem de imprevisibilidade, a gente tem como alternativa o uso de preenchedores artificiais, como por exemplo o ácido hialurônico. Tradicionalmente a gente pensa no ácido hialurônico como um preenchedor para o rosto, né, na harmonização facial, mas ele também pode ser empregado no corpo. Existe sim o uso do ácido hialurônico como preenchedor corporal, inclusive no bumbum. Existe uma técnica de aumentar o bumbum, de arredondar o bumbum, de empinar o bumbum utilizando o ácido hialurônico. É uma técnica segura e que consegue ter resultados imediatos, resultados previsíveis, porque o ácido hialurônico fica, ele não é reabsorvido. E a gente tem também a possibilidade de utilizar esse ácido hialurônico em outras regiões, inclusive, como eu já havia falado antes, nas partes íntimas. Algumas pessoas ainda têm outras dúvidas sobre o enxerto de gordura, como por exemplo, se ele afeta a sua rotina de trabalho, se pode malhar, se pode se exercitar, se pode sentar por cima, depois, por exemplo, do enxerto de gordura no bumbum. E isso tudo é algo que a gente pode esclarecer melhor numa consulta, mas em princípio, sim, depois de uma cirurgia, você pode sentar, depois da cirurgia você vai poder malhar. Existe sim um tempo mínimo de repouso, mas é algo que de forma geral tem uma recuperação bem rápida, é algo que é geralmente um pouco dolorido, a enxertia, a área onde a gente enxerta costuma ser bem tranquila. Então existem muitas vantagens na técnica de enxertia de gordura. Ela não é o futuro, ela é o presente. Hoje a gente consegue associá-la a várias cirurgias com resultados complementares muito interessantes. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo e lhe convido a assistir os próximos. Até mais!